Chegamos então ao nono domínio. Estamos quase no final, estamos quase com o cinturão de possibilidades prontos para então ser utilizado a qualquer momento em nossas vidas. Isso é muito, muito bom. O domínio da dúvida é fundamental. Aquele ditado, na dúvida, não faça. E realmente, porque quando estamos em dúvida, nós estamos já nos aproximando do fracasso, do insucesso. Porque dúvida é justamente aquilo que nos deixa já predispostos a fracassarmos, a perder. A dúvida é criação de negatividade. Quando nós estamos em dúvida, infelizmente, para a maioria das pessoas, o que pende é o aspecto negativo, é a proteção, é a defesa, é a sobrevivência. E realmente, quando nós predominamos em dúvida, é quando a nossa vida realmente não sai do lugar. Ou quando, não saindo do lugar, piora, porque nós passamos então a sermos pessoas que são comandadas por outros, que são jogadas de lá para cá, utilizadas, perdendo então o sentido das nossas próprias vidas e fazendo com que nós então sejamos pessoas tristes, deprimidas, fracassadas e com mais dúvida, é claro, porque nós não temos a oportunidade de confirmarmos aquilo que em algum momento nós tenhamos acreditado, porque sempre na dúvida é melhor não fazer, é melhor não ir, é melhor não ter, é melhor não falar. Enfim, dúvida é uma ferramenta que nesse caso, enquanto domínio, pode ser usada de uma forma proativa. Interessantemente, quando nós temos dúvida, nós percebemos que há uma limitação. E é aí onde nós podemos ter essa chance de proatividade. Claro, no sentido de sairmos da dúvida. A dúvida como ferramenta em si, por si só, ela tende justamente para o lado negativo, porque é a criação de negatividade. No entanto, quando nós analisamos como limitação, nós nos percebemos então aí com muita clareza nesses nossos limites e que nós podemos então superar. A dúvida é, digamos, então nesse sentido, 50% certo, 50% do que queremos, já que estamos em dúvida. Portanto, dúvida é algo nesse sentido de percebermos os nossos limites, 50% certo. Apesar da grande maioria das situações serem aquelas que as pessoas consideram que é 50% negativo, então é melhor não ir, não fazer. Nesse ponto onde nós estamos de perceber as nossas limitações, então é 50% certo. Ou seja, qual o restante do caminho? O que mais eu preciso? Como mais eu posso fazer, aprimorar, ter, buscar, adquirir, pensar, criar, para que então eu não tenha mais dúvida? Um ótimo exemplo nessa condição do que é ter dúvida e não ter dúvida é o trabalho com os atletas. Na grande maioria, os treinadores, os coaches trazem então para os atletas uma situação que é aquela de não haver dúvida quanto ao seu sucesso, quanto à sua capacidade, quanto à sua velocidade, à sua força, à sua destreza. Visualizam-se recebendo os troféus, estando no pódio, porque é desta forma que então tiram toda a dúvida de que possam eventualmente fracassar. Eles caminham no sentido dessa limitação cujo a condição esta é dos 50%, ou 30%, ou 20%, ou 10% que faltam para que não haja nenhuma dúvida. Então, quando nós queremos esta condição que é aquela, como a dos atletas em nossas vidas, nós podemos então ter essa perspectiva de que no domínio da dúvida, quando nós vemos que a partir dessa limitação, o que nos falta, o que nos permite completar então o restante para que nós não tenhamos nenhuma dúvida é o que interessa e não tanto aquela condição que se nós estamos em dúvida, então é melhor retroagir, é melhor não fazer. Sem dúvida, também em alguns momentos, aproveitando da palavra, situações que são importantes, que nós possamos tomar uma decisão em que não tenhamos totalmente claro o que devamos fazer, sim, é importante que nós possamos ser então prudentes. Mas também é verdade que em dúvida, em situações estas, cuja a decisão implica numa condição aquela que pode ser mesmo de colocar a nossa vida em risco ou salvar as nossas vidas, por exemplo, uma dúvida quando uma pessoa tem a chance de reagir a uma situação de ameaça e dar conta, então, naquele momento de fugir.
de escapar. Então, se houver dúvida, essa pessoa acaba não fazendo e, portanto, não agindo, expondo-se a essa condição de poder ser prejudicada, até mesmo perder a sua vida. Quando não há dúvida, essa pessoa, então, tendo tomado a decisão e se enchido de confiança que aquilo que ele deve fazer naquele momento, então, isso também é o que pode salvar a sua vida. Portanto, são situações interessantes que, em hora, devemos realmente ser prudentes, em hora, devemos ter aquela condição que é de nos encher de coragem o bastante, assim como um atleta no final da competição e que ele percebe que pode, se acaso tiver toda a confiança de daqueles minutos, aqueles segundos restantes, se ele encher-se de toda a capacidade de força, ele pode dar conta e é justamente o que pode fazer a diferença e torná-lo campeão. Portanto, se queremos nos encher de confiança, se queremos ter uma postura que é aquela que nos leva a desencadear a ação que desejamos naquele momento ou no curso de uma ação que se dá ao longo de um determinado tempo, é justamente quando nós dominamos a dúvida, pelo movimento que é justamente de analisarmos o que falta para que nós possamos nos encher por completo de confiança, de crença naquela condição. Aliás, negatividade é o oposto da crença. Negatividade é justamente quando nós temos essa condição aquela de considerarmos que realmente não é possível. Assim, em relação à dúvida, se por exemplo queremos enriquecer, nós devemos ter pessoas que acreditem que nós somos capazes de enriquecer a nossa volta. Se nós queremos emagrecer, nós precisamos de pessoas que acreditem que nós possamos realmente emagrecer à nossa volta, para que nós possamos então ter essa influência do ambiente, é onde nós podemos então modificar o ambiente. Quando falamos lá sobre o ambiente, em termos de escolher então pessoas, lugares, para criar um contexto que pode ser bem interessante, de forma a que o domínio da dúvida seja alcançado e que à nossa volta nós possamos ver uma confirmação daquilo que nós temos como crença, até o momento em que a nossa crença é forte o bastante para que, mesmo que nós estejamos com pessoas que têm dúvida, que são negativas, que compõem o ambiente de uma forma desfavorável, ainda assim nós fazemos valer o que acreditamos, o que viemos ali fazer e a atitude que possamos ter, independentemente do lugar, da situação. Aí é quando realmente nós nos destacamos mais ainda, porque nesses ambientes, seja de fracasso, de dúvida, de negatividade, nós nos mantemos na nossa postura, na postura de quem é aquela pessoa que está determinada, que está envolvida numa condição de crença e, portanto, não tem dúvida. O domínio da dúvida é importante no sentido, principalmente, de nós mantermos a direção em que estamos indo. Como naquele exemplo que eu já citei várias vezes do jogo golfe, porque é muito emblemático como a gente tem, então, desde o início até o fim, numa comparação com o que seja a vida e uma vida na sua realização de objetivos. Então, nós temos essa noção de direção para onde lá está o buraco. Então, quando nós nos colocamos nessa posição e no meio do caminho, quando então tacamos a bola e ela cai numa posição não tão favorável e nós podemos então naquele momento termos até mesmo dúvida onde mesmo é que está o buraco, qual é mesmo a direção, então por isso que o domínio da dúvida exerce esse papel tão fundamental como ajuda para que nós possamos manter a direção. Na dúvida, quanto é que me falta? Na dúvida, o quanto é que eu já consegui? Na dúvida, o que mais desses elementos, desse formato, desse tipo, com essas características, eu preciso ter para completar tudo o que me falta para que eu possa ter crença? Na dúvida, significa que um tanto eu já fui, que tanto mais falta? Na dúvida, significa que eu estou numa determinada direção, é de se confirmar essa direção ou se é de se modificar a direção? De se modificar a direção é algo que nós podemos também ter naquelas perspectivas que podemos e devemos ter de possibilitar mudanças súbitas que sejam ou mais vagarosas, mas sempre numa condição cuja direção é mantida, seja qual for, dos nossos objetivos. Portanto, dúvida pode servir como uma ferramenta, por isso está aqui como domínio, porque se duvidamos
e ficamos permanecendo em dúvida, aí nós temos boas chances de estar nos movimentando em termos de direção ao contrário. Então a dúvida é útil. A dúvida, assim como o fracasso, o erro, a falha, podem ser elementos de muito aprendizado. Pode ser justamente quando nós escolhemos, então, ou detectamos aquela falha, justamente aquela condição que falta para que nós possamos, então, ter menos dúvida ou não termos mais dúvida. Assim como nós, quando estamos em dúvida, podemos nos predispor a nos prejudicar ou até mesmo a nos destruir na medida que nós nos mantemos em dúvida, nós podemos, então, diante da busca pela direção, da confirmação se está de fato no movimento, porque tudo se movimenta, a vida é puro movimento. Então, enquanto nos movimentamos ao longo da vida, as dúvidas são justamente aqueles pontos em que nós podemos escolher ainda melhor o nosso caminho. Imagine se nós vivêssemos num mundo, com responsabilidade de todos nós sobre esses nossos movimentos nas nossas vidas e isso nos levasse então a uma condição onde não tivéssemos dúvida. Realmente é uma condição utópica, mas que para aqueles que se dispõem e que são uma minoria, eu creio, você, estamos nessa minoria, de trazer para o possível o que em princípio é impossível. E muitas vezes a dúvida é justamente o que determina ser impossível, porque a dúvida faz com que paremos, a dúvida faz com que hesitemos, a dúvida, na maioria das vezes, é o que faz com que nós fracassemos e ali permaneçamos. E consideremos de fato que é impossível que nós pudéssemos obter aquilo que nós desejávamos. No entanto, se pela dúvida nós analisamos a nossa direção, confirmamos que outros elementos são aqueles que asseguram que nós realmente estejamos na nossa direção, ou que devamos mudar então a direção para que nos sintamos no nosso caminho, aí nós podemos ter essa chance de transformar o que era impossível no possível. O caminho é que traz essa perspectiva. Só nos movimentando é que nós nos deparamos com as situações justamente que possam nos deixar em dúvida ou não. Há muitas formas, aquelas pelas quais, na nossa linguagem conosco próprios, possamos buscar elementos que nos tirem da dúvida, como a linguagem com o coração, como as decisões que tomamos com o coração e que trazem, então, a partir da intuição, numa conexão entre o cérebro e o coração, nessa perspectiva que nos traz então uma abertura para trazer elementos que contribuem para que as nossas dúvidas sejam esvaídas, para que as dúvidas sejam dirimidas, se nós possamos então ter crença em relação ao que nós queremos, ao que nós desejamos, ao que nós sentimos que é realmente o nosso caminho. Então, dúvida realmente é o oposto de crença. Se nós acreditamos no caminho e criamos esses passos, se nós percebemos elementos que podem vir, como eu falei, por informações sutis, que não são necessariamente objetivas, estas também, é claro, são evidências fáceis de se concluir que nós estamos no caminho certo ou que nós estamos no caminho errado. A dúvida como elemento de domínio é o que se presta a esse valor no conjunto dos elementos dos temas do F20 e de valor inestimável, porque nós podemos, dominando esse tema que tende para a negatividade, como são os outros domínios, ter movimentos que nos permitem transformar as nossas vidas, justamente com o uso de algo que potencialmente é negativo, mas que se transforma em dicas, em guias que possam nos trazer, então, a perspectiva adequada, mesmo que nós não vejamos o fim, como, por exemplo, não vejamos onde está o buraco. Nós temos no golfe a ideia de que o buraco está numa determinada direção, mas dependendo da distância, nós não conseguimos visualizar diretamente o buraco. Eventualmente vemos a bandeirinha que indica onde está o buraco, um sinal. Esse sinal que nessa conjectura é muitas vezes visto não apenas naquelas evidências externas, como eu citei, mas também em elementos internos, que ajudam-nos a desenvolver o elemento de crença, que é essa condição que nós trazemos de dentro para fora.
Então, qual é a visão que eu tenho do dia a dia? Qual é a visão que você tem do dia a dia? Que elementos são aqueles que nos ajudam a perceber que há evidências que nós estejamos realmente no nosso caminho ou nos traz evidências que nós estamos desviando do nosso caminho? A dúvida, nesse caso, é um elemento que é guia. Portanto, a dúvida deve ser usada nessa condição de domínio não como uma situação ameaçadora, não como algo que sinaliza a perspectiva de perigo ou fracasso, de perda. Claro, isso pode acontecer, mas tanto mais acontece quanto mais na dúvida nós permanecemos. Então, a dúvida como sinal, como elemento que nos faz ter então a oportunidade de uma tomada de decisão, de uma reavaliação, de uma recapitulação, para fazer com que nós nos asseguremos que não, realmente a direção é esta, ou não, a direção de fato está errada, nós devemos corrigir e estas correções são oportunidades justamente para que nós possamos a cada passo delimitar esse nosso espaço e, quando dos seus limites, avançarmos. Justamente quando nós caminhamos para o desconhecido é quando temos mais dúvidas, sabemos. Contudo, o desconhecido é aquela etapa do nosso caminho que nós não conhecemos, mas que tem uma direção. Se existe uma direção, mesmo que aquela parte do caminho não seja conhecido, nós então podemos com mais coragem, com menos dúvida, enfrentar, vamos dizer, esse desconhecido, porque nós sabemos que estamos na direção. E se com os outros elementos, tanto dos poderes, assim como dos domínios, nós estamos com eles em aberto, com atenção, nós podemos basicamente atuar em toda e qualquer situação. Portanto, o próprio F20 vem no seu conjunto como mais elementos para nos deixarmos com menos dúvidas, com mais elementos que nos trazem confiança, crença. Então, o exercício sugerido é justamente identificar os seus objetivos. Identifique realmente quais são esses seus objetivos que já devem estar colocados, já devem estar postos, mas identifique então se o caminho está correto. Se estas condições, aquelas que temos agora para esse caminho passo a passo, estão adequados. Lembrando que, ainda que tenhamos essa condição passo a passo planejada, pode ser modificado. Nós devemos estar flexíveis e considerarmos que esta condição ela é uma programação, mas que pelo desapego, lembra? Nós então entregamos e estamos dispostos a nos reorientar por elementos que eventualmente possam trazer dúvida, oportunidade para correção, ou dúvida, oportunidade para confirmação. Portanto, faça esse exercício e nós teremos então mais um domínio que passa a ser parte do nosso cinturão de possibilidades. Vamos então para o 10º domínio, o último domínio, para então fecharmos o conjunto dos domínios, já tendo visto os poderes do F20. Estamos próximos do término, quase lá, para estarmos prontos, inteiramente preparados para nos profissionalizarmos em viver.